Olá, meus amigos, eu espero que todos estejam bem. E hoje eu vou estar conversando aqui com vocês sobre dois processos térmicos, né, que é o recozimento, a normalização. Recozimento, normalização, vou estar falando sobre têmpera também, que muitas vezes confunde as pessoas que estão chegando e às vezes até os amigos que já estão há um tempo dentro da cutelaria. E eu vou aqui conversar, bater um papo sobre esses conceitos e, na medida do possível, tentar esclarecer, né? O que é normalização, o que é recozimento e, por consequência, o que é têmpera, porque de uma forma ou de outra esses processos estão ligados, né? Até na questão do tempo aí, normalmente a gente faz uma normalização para em seguida fazer a têmpera do material, um recozimento para depois trabalhar nesse material e depois fazer a têmpera desse material. Então, a gente vai estar vendo essa questão aí. Bom, aqui eu peguei, estou na página do professor Berardi de novo, né? Aí eu estou pegando as características do 1070, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui, mas já já a gente fala sobre recozimento e normalização. A gente vê aqui que ele tem carbono 0,65 a 0,75. Então, a gente vê que o 1070, esse 70 do final aí, ele tem a ver com a quantidade de carbono, né? Ele significa que a quantidade de carbono está nesse espectro, está nessa faixa de 0,65% a 0,75%. Então você pode pegar uma barra de aço 1070, que na verdade é 10,65. Ou você pode pegar uma barra que na verdade é 10,75. Por quê? Porque a precisão aí, ela é difícil e ela não é tão necessária, porque dentro dessa faixa de concentração de carbono, as propriedades desse metal são mais ou menos as mesmas. Então, tá tudo bem quanto a isso. A mesma coisa vai acontecer com o manganês, né? Vai haver uma variação no percentual. E aí a dureza máxima após tratamento térmico, 60 Rockwell C. Aí o meio de têmpera pode ser a água ou óleo, preferencialmente o óleo. Por quê? Porque o choque térmico da têmpera na água, ele é muito agressivo ao metal, ele provoca uma contração muito brusca no metal. E aí partes do metal podem ter uma reação diferente, que não estarão à mesma temperatura, e de repente a faca vem a trincar, ou a lâmina vem a trincar por conta disso daí. Então, vamos falar sobre o recozimento. O recozimento é um processo de alívio de tensões dentro do metal. Tensões mecânicas, não confundir com tensão elétrica, são coisas diferentes. Então é para o alívio de tensão. A normalização também é para alívio de tensão dentro do metal. Ah, mas então qual que é a diferença? Porque até a temperatura, as temperaturas ali são diferentes. Pois é, no recozimento, falando de maneira muito prática, muito aplicada, no recozimento você vai elevar a temperatura da lâmina, né, da chapa de metal, até 790 graus, esperar um tempinho para que esse material, para que a temperatura fique homogênea ao longo do material, e depois deixar esse material esfriar lentamente. Isso pode ser feito numa forja, já já a gente fala disso, né? Com esse controle de temperaturas aqui, isso seria para fazer num forno. Para você afirmar que você chegou em 790 graus, isso teria que ser num forno. Numa forja não dá para você fazer essa afirmação, né? Então, chega até essa temperatura de 790 graus, espera um pouquinho e depois deixa o metal esfriar dentro do forno, dentro da forja, já já eu falo da questão da temperatura na forja, lentamente. A normalização é para a mesma coisa, é para alívio de tensão também. Só que na normalização, você vai deixar o metal esfriando no ar, né? Você vai colocar a sua lâmina ali lá na forja, aquecer, ou no forno, vamos imaginar que seja no forno, né? Seta a temperatura ali para 820 graus, depois de um tempo, depois do famoso encharque, né, que nada mais é do que uma homogeneização da temperatura na peça, você tira a peça e põe em algum lugar. Não pode ser um lugar muito frio, né? Você tem que pôr num lugar que a temperatura da lâmina não vai ficar trocando com a temperatura do negócio que você deixou em cima ali, uma pedra plana, né? Uma chapa de aço que está fria ali, não é bom. É bom você colocar num lugar onde não vai haver tanta troca de temperatura entre a lâmina que você acabou de tirar do forno e a superfície onde você colocou em cima. Bom, isso eu estou falando no forno. Como é que funciona na forja? Na forja, você não tem essa calibração, não dá para você falar que o seu metal está, que a sua lâmina está a 790 graus. Não dá para falar na normalização que está a 820. Na forja, quando muito, se a sua visão estiver boa, a sua acuidade visual estiver boa, você vai poder pegar uma escala de cores, como essa daqui, né? Como é essa escala de cores aqui, e você vai ver lá, né? Olha lá, ó. Vermelho brilhante, o metal vai estar a uns 815 graus. No vermelho abaixo, 760, no vermelho alaranjado, laranja
avermelhado, vai estar já a 870 graus. Na forja a gente não tem controle de temperatura. Se você tiver uma acuidade visual muito boa, se você estiver vendo as cores aí de maneira muito clara, ok, você vai conseguir garantir aí uma faixa de temperatura, né? Uma variação aí de algumas dezenas de graus para cima ou para baixo, você vai conseguir fazer isso daí, né? Mas não tem esse controle de temperatura, né? Até no forno. Todo equipamento de medida, ele tem aquilo que a gente chama de tolerância. É um nome bonito para dizer que ele erra. O nome mais adequado é erro. Todo equipamento de medida tem um erro. Todo equipamento de medida tem erro. Uma régua, ela tem um erro associado a ela e dá para a gente calcular. Não vou entrar nesse pormenor aqui, mas é possível calcular e não dá muito trabalho. Então, aonde você vê o erro? Nos manuais. Normalmente a pessoa encosta o manual ou joga fora o manual do equipamento de medida, né? Seja um multímetro, seja uma balança. Tem balança que nem vem, né? Tem balança que você tem que estimar o erro. É possível estimar o erro, né? E se houver interesse, eu volto nesse assunto ensinando como é que a gente estima o erro de equipamentos que não tem manual para você saber o quanto ele erra em cada medida. É um assunto bem específico, né? Mas é possível você saber estimar, você estimar o erro, a tolerância do equipamento. Se ele não vier com isso já escrito no manual, se ele não vem com o manual, dá pra gente estimar. Então, todo equipamento erra. Às vezes a pessoa tá fazendo essas medidas aqui no forno e ela acha que o forno ela tá nessa temperatura aqui de a normalização de exatos 820 graus. Não. É muito normal o forno errar em 10 graus. 10 graus para cima, 10 graus para baixo. É muito normal. Se ele for novo, se ele estiver muito bem calibrado, ele vai de repente errar 5 graus para cima, 5 para baixo, né? Então você, aliás, 10 graus para cima, 10 graus para baixo. É um erro de mais ou menos, por isso que o erro vem assim, mais ou menos tanto. No caso de forno, como a grandeza é a temperatura, mais ou menos 10 graus Celsius. Então o cara que está lá fazendo uma normalização a 820, o forno dele pode estar a 810 ou a 830. Se ele vai fazer a têmpera e o forno está marcando 800 graus, pode estar 790 ou 810. Então, qual é a vantagem de ter um forno? É que você consegue saber melhor qual é a temperatura com a qual você está trabalhando. Bom, vou fechar esse parênteses aí relativo a forno, tolerância, erro de equipamento de medida. Vou voltar aqui no recozimento e normalização. O recozimento é, então, processo térmico que a gente faz para poder amolecer. Vamos usar essa palavra? Posso usar amolecer o aço, né? Eliminar as tensões do aço. Muito importante quando a gente trabalha, por exemplo, com aço reciclado. Muito importante o recozimento, né? Para você zerar as tensões ali naquele aço. A normalização faz a mesma coisa, só que é um alívio de tensões onde você não vai precisar esperar muito tempo. Você vai tirar a lâmina do forno, colocar num lugar onde não vai haver muita troca de calor entre a lâmina e o lugar que você colocou, e dali alguns minutos, a lâmina já está, uma dezena de minutos ali, a lâmina já está fria, você vai poder seguir trabalhando com essa lâmina. Então, recozimento e normalização. Os dois processos vão tirar tensões do aço. O recozimento, pelo tempo que o aço vai ficar submetido a essa temperatura, dá mais tempo para acontecerem umas trocas dentro do metal, umas reconfigurações, uns realinhamentos ali, de maneira que esse zerar as tensões, teoricamente, fica mais efetivo. Esse zerar as tensões vai mais fundo dentro do metal. A normalização é zerar as tensões, mas é de forma mais rápida, mais breve, né? Então o camarada está fazendo um serviço, forjando uma peça, né? Terminou de forjar, então ele faz ali a normalização. Ele não precisa fazer um recozimento. Ele pode fazer uma normalização. Se ele quiser fazer, para alívio de toda vez que um aço, né, vermelho, foi aquecido, ficou vermelho, vermelho brilhante, toda vez que ele é martelado, você está colocando tensões dentro desse material. Após o trabalho de forjaria, após o camarada dar as marteladas necessárias, modelar a peça ali do jeito que ele quer, é interessante que ele faça um processo de normalização. Mas se ele quiser fazer o recozimento, pode? Claro que pode. É uma questão de preferência. O recozimento vai aliviar mais profundamente as tensões, pelo tempo envolvido, dá tempo de todas as trocas necessárias, de todas as reconfigurações dentro do metal, que vão acontecer lá e você não vai ver. A normalização é também uma reconfiguração um pouco mais breve, que demora menos tempo, mais prática para quem está ali precisando trabalhar no metal, né? Então, a diferença é essa. No fundo, os dois vão fazer a mesma coisa, só que o recozimento de maneira um pouco mais lenta e mais profunda, a normalização
mais rápido, porque você não tem que deixar o material esfriar, o seu aço esfriar junto com o forno, junto com a forja. Lembrando que quem está usando forja não tem como saber a temperatura. A gente vai ali na cor vermelho cereja para o recozimento, para normalização e para têmpera. Ah, mas pode? Pode. Se eu estou falando para você que nem o forno não vai te dar a temperatura exata, ele vai ter uma... Se ele for novo, se ele estiver muito bem calibrado, ele vai ter uma variação 10 graus para cima ou para baixo. Né? E aqui você tem recozimento 790, têmpera 800, quer dizer, 10 graus de temperatura. O forno não vai nem saber te falar se ele está a 800 ou a 790, se você setar para 800. Ele não tem essa precisão. A maioria não tem. Talvez você tenha um forno que seja top das galáxias, que tem uma definição ali, uma variação de 5 graus para cima e para baixo, ou de 1 grau para cima e para baixo. Mas na maioria dos casos não, 10, talvez mais. Tem que ver no manual. Às vezes o manual não traz, né? Então, na forja, vermelho cereja e boa, né? Até porque não tem como você tentar no olhômetro, né? O pirômetro visual. Tem como você fazer. Se você quiser uma dica, tem como você pegar esta cor aqui. Você pega essa cor, vermelho, do vermelho brilhante aqui, né? Que tá, quando o metal tiver nessa cor, significa que a temperatura dele é aproximadamente 815 graus. Se você quiser fazer uma coisa um pouquinho mais apurada, um pouquinho mais exata, você recorta essa cor aqui, faz um círculo com essa cor com um buraquinho no meio, e você vai olhar por esse buraco, você vai olhar na sua lâmina para ver se a cor da lâmina está compatível com essa cor aqui. Você pode fazer com várias cores, para você ter uma ideia aí do espectro de temperatura da sua lâmina. Caso você queira, você pode fazer isso para melhorar um pouquinho a questão da temperatura, no caso de normalização, recozimento e têmpera feito na forja. Via de regra, a forja não te dá exatidão na temperatura. É tudo vermelho cereja e, né, toca o baile. Muito bem. Né? Então, meus amigos, recozimento, alívio de tensão dentro do metal. Normalização, alívio de tensão dentro do metal. Recozimento, o metal vai esfriar mais lentamente dentro da forja, dentro do forno. Normalização, você tira do forno, põe para esfriar a temperatura ambiente, ele vai esfriar mais rápido. A normalização vai te dar um alívio de tensões de um certo nível, o recozimento, um nível um pouco melhor. Teoricamente, um pouco melhor. Certo? Então, e basicamente é isso que eu queria falar para vocês. A questão do recozimento, da normalização, porque eu percebo, assim, muita dificuldade, às vezes, em entender isso daí. Né? Entender esses dois processos. O que é normalização, o que é recozimento, quando usar um, quando usar outro. Você vai usar o recozimento quando você, por exemplo, for pegar você vai pegar um pedaço aí, um disco de arado para poder fazer alguma coisa. Então é interessante que você faça o recozimento dessa peça antes de começar a trabalhar com essa peça. Tem amigos que trabalham com a peça na têmpera original, ok. Mas, se você pretende fazer têmpera nesse material, então é interessante você fazer um recozimento, para depois trabalhar com ele. Né? E a normalização é um processo mais rápido, vai fazer a mesma coisa. Mas é mais rápido porque você vai tirar da forja ou do forno e deixar esfriar o ar. Né? Lembrando que na forja você não tem essas graduações. Dependendo do forno, se o forno for mais antigo, dificilmente você vai colocar nessas temperaturas aqui com toda a precisão que você gostaria. Então, vermelho cereja e toca o baile na forja. Tá? Vermelho cereja, deixa esfriar dentro do forno e você pode falar, encher a boca e falar, eu fiz um recozimento dessa peça. Vermelho cereja, tira, põe num lugarzinho onde que não esteja gelado ali e você vai poder falar, fiz uma normalização nessa peça. Certinho, meus amigos? É isso aí. O assunto de hoje é só esse mesmo. Eu tomei aqui o 1070 como uma referência pra gente, mas isso vai valer para outros aços também. Ah, mas não tem aquela questão aí que determinada temperatura perde o magnetismo? Tem. Essa temperatura é chamada temperatura de Curie. Essa temperatura no 1070, no 1080, no 1090, no 5160, no 6160 é de 770 graus Celsius. Então, o aço perde a sua característica magnética em 770 graus Celsius. Abaixo da temperatura de recozimento, abaixo da normalização, quer dizer, pode ser uma referência. Perdeu o magnetismo. Olha, a gente está indo aí para os 790, para o 820, mas se é na forja, não dá para a gente saber com precisão. É vermelho cereja e toca o baile. Certinho, meus amigos? É isso aí. Ah, você não concorda? Escreve o seu comentário aí embaixo. Ah, eu concordo. Olha, você explicou e eu entendi. Escreva o seu comentário aí embaixo. E é isso aí. Críticas, sugestões, pode escrever aí embaixo. E eu agradeço a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Eu espero ter ajudado. Fiquem todos com Deus.